aí. Galera, boa noite. Boa noite, galera. E Aí, aí? Tá, Luquinhas? Fala, botar Dani. Como é que Caiu, vocês ó, estão? está botar uma luz doido, né? aqui, chegar mais perto. Peraí, vamos Aí. ver se vocês conseguem me ouvir melhor. Pera lá. Aí, galera, boa noite. Todo mundo que tá entrando aí. A gente vai falar de uma coisa bem interessante hoje, né, Dani? A gente vai tentar puxar, puxar bastante pergunta para Dani responder. Uma live bem descontraída, bem tranquila e ping-pong. Bate, responde. É a tentativa nossa de ser uma live bem objetiva e a gente analisar a nova ortodontia, né, Dani? É uma ortodontia que a Dani faz, né? Eu gostaria aí, ô Agostinho, que você fizesse as honras aí de apresentar a nossa querida amiga aí. Oi, galera, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Dani? Dani é uma querida, uma gênia. Gênia existe. Não existe. Essa pessoa, para quem não conhece, a Dani se apresenta aí, de forma rápida, depois eu faço as honras. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Gente, Tá? obrigada pelo convite. Eu quero que vocês saibam que nós não ensaiamos nada, nem sabemos o que nós vamos falar, é um bate-papo. Eu sou estressadíssima com isso. Falei, cara, nós vamos falar do que, Dani? O que vier na hora. Então vamos embora. Como diz o Augusto, quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Eu sou uma ortodontista, não tenho titulação nenhuma, eu sou uma clínica. Né? Eu tenho bastante anos de formada, são 28 anos de formada. São, sei lá, 22 anos de orto agora, né, de ortodontia, e muitas viagens e muitos cursos. É isso que eu carrego, muita bagagem, muito estudo, muita leitura. Eu adoro ler, adoro que vocês sabem que eu sou super inquisitiva, questiono tudo. Eu não aceito um é porque é, eu tenho que ter uma razão, um motivo, eu tenho que compreender para aprender. Então, acho que é por aí. Não sou ninguém, eu sou uma ortodontista só. Eu desligo os comentários um pouquinho, Lucas, por favor, só para a Isso. gente ver a Dani melhor. Ia fazer isso agora. Galera, a gente vai desativar aqui os comentários. Depois a gente liga para ver se tem alguma pergunta e tudo mais. Fechou? Agora a gente está vendo direitinho. Cara, agora eu vou apresentar a Dani. A Dani é palestrante internacional. A Dani vive dando curso. Ela foi muito humilde aí. A Dani vive dando curso no exterior. A Dani é palestrante nos Estados Unidos, na Áustria, na Polônia. Vai dizendo mais aí. Itália, Estados Ucrânia, Unidos, Rússia, Ucrânia, Rússia. Então Bulgária, ela foi Grécia, muito América do simples, muito Sul. humilde. A Dani foi speaker da Ormco, a Dani foi speaker da OC, que fabrica o Água 4, Pits 21. São duas das maiores empresas de ortodontia do mundo. Então, só para dar uma pincelada em quem é essa pessoa aí que diz que não tem titulação nenhuma. Tá? Então, essa é a Daniela Storini. Tá? E eu quero começar, eu fazer a pergunta, já vou tomar a frente aqui. Dani, a gente sabe que você faz uma ortodontia muito diferente. Você começou na ortodontia clássica, como todos nós, mas aí você partiu para a Escola de Viena, na Áustria, com Rudolf Slavicek, que faz uma gnatologia. Explica para a gente como surgiu, como é que você foi para lá? Olha, Agostinho, não foi no amor, foi na dor, né? Depois do meu segundo tratamento ortodôntico, eu tive um tratamento, eu sou uma classe 3 compensada, tratada convencionalmente, com ortopedia funcional, com expansor, como manda o figurino, né? 10 anos e meio de aparelho fixo. E aí eu terminei com um sorriso reto, eu não tinha o arco do sorriso. E eu fui uma seguidora do Pitts, né, do Tom Pitts, uma das primeiras, saí com ele junto da Ormco, fomos para o Ortho Classic.
E aí eu pedi, falei, Tom, eu quero o arco do sorriso. Eu só queria o arco do sorriso. Aí então fomos lá, colamos os brackets, ele colou os brackets na minha boca, foi o Tom que fez. E depois do meu segundo tratamento ortodôntico, demorou uns 22 meses, eu adquiri uma DTM ferrada. Volto para o Brasil, morrendo de dor. Procuro alguns especialistas de renome aqui para tirar minha dor, né? Eu estava morrendo de dor, uma dor aguda, não era crônica ainda, era uma aguda mesmo. E eu falava, olha, foi depois do meu tratamento. Eu sei exatamente quando começou, como começou, aonde dói, quando dói, por que dói. E eu cansei. Então, assim, me deram um Rivotril para dormir, falaram que era psicogênica, que dor central se trata com remédio central, que eu tinha que aguentar minha dor, que eles iam controlar, mas não iam tirar. Então, depois de ouvir tudo isso, eu já tinha 1 ano e meio de dor, né? Fui fora da minha cidade, em São Paulo, fui em 3 especialistas, procurei, na época eu estava com o pessoal da USP, procurei o meu professor, quem que o senhor indica? O fulano de tal, tem 3 livros, fui nele. O outro. Então, assim, usei 3 placas diferentes, que pareciam todas iguais para mim, né? E nada, melhorava, voltava, tomava remédio 3 meses, voltava, tomei anti-inflamatório 15 dias, por 15 dias sumiu a dor, voltou a dor. Eu falei, mas não é possível, eu nunca tive essa dor. Eu vou ter que conviver com ela o resto então eu vou ter que conviver com ela o resto da minha vida. E era isso que eu acreditava. Até que, por acaso, eu tenho uma amigona, que é a Patrícia Vergara, eu fui dar um curso com ela na Colômbia. Nesse curso, foi justamente o dia que o pai dela faleceu. E eu cheguei lá, era um curso de 3 dias, para uns amigos de Portugal, para uns portugueses muito queridos. Cheguei lá, a Patrícia falou, Dani, você se incomoda de dar o curso para mim os 3 dias, porque meu pai faleceu, eu tô com a minha... Eu falei, Patrícia, fica tranquila que eu me viro. E no 3º dia, eu juro para vocês, estava todo mundo no Café Del Mar, tomando mojito, e eu assim, ó, morrendo de dor, porque eu falei o dia inteiro. Então, a fala me cansava, eu tinha dor de manhã, de tarde e de noite, né? De noite eu me drogava, de dia eu tinha dor. Quando chegou a Alejandra, nunca vou esquecer, a Alejandra Londonho, virou para mim e falou assim, olhou para mim e falou assim, Dani, que te passa? Te duele? Eu falei, Alejandra, você não sabe nem, eu não sei nem começar onde. E ela falou assim, você vai embora domingo? Isso era sexta. Você vai embora domingo? Eu falei, vou. Eu falei assim, não vá. Vem para Bogotá comigo, fica comigo uma semana que eu vou te diagnosticar. Se o que você está me relatando for verdade, eu vou tirar a tua dor da minha cadeira em 4 minutos. Eu falei, o quê? Eu tô tomando Rivotril e não fico... Você me chumba? Tomei Miozan 2 vezes por dia. Né? Eu trabalhava de ressaca. Eu falei assim, como? Ela falou, Dani, confia em mim, fica comigo na minha casa, com a minha família, uma semana. Eu vou te fazer todo o processo de diagnóstico. Se eu te tirar, se for o que eu tô achando, eu tiro a tua dor na minha cadeira em 4 minutos. Ô, Dani, Falei, essa dor era articular ou era muscular? Era articular. Articular. Tá? Articular. Muito muscular, muita participação muscular, Lucas. Muita participação muscular, mas articular também. Aí doía tudo, tá bom assim? A cabeça do pescoço para cima doía tudo. Pescoço muito, minha cervical muito, a lombar do lado direito. Bom, enfim, fui para Bogotá. Troquei $150 me custou isso. Eu troquei minha passagem, fui para Bogotá, fiquei na casa da Alejandra. Bom, gente, não preciso falar mais nada. Fiz todo o processo, foram 4 dias. Ela me apalpou em músculos que eu nunca tinha sido apalpada. Uma vez, ela me apalpou de gástrica, eu tive dor por 20 minutos. A lágrima escorria. Sabe aquele gato que pula e gruda no teto? Era eu. A lágrima escorreu. Aí isso chegou no 4º dia, ela falou, agora eu vou fazer uma coisa chamada reposição CMR Session. Control Mandibular Repositioning. Reposicionamento mandibular controlado. Ela falou, na realidade, eu vou reposicionar o seu côndilo na cavidade glenoide, numa posição mais favorável e vou te dar descompressão, o que for necessário. Bom, enfim. Eu me lembro que na terceira mordida teste, ela me apalpou, a minha dor sumiu. A minha dor muscular, que eu tinha há 1 ano e meio, que nenhum remédio tirou, sumiu. Cara, eu nem perguntei o que era. Eu falei, aonde que eu aprendo isso? Eu não perguntei quanto custava. Eu falei, aonde que eu aprendo isso? Que ano é isso, Dani? Ai, cáspita. Faz muito tempo. Mais ou menos, 10 anos atrás. Por aí. Eu acho, Dani, Continua. quando a gente sente na gente, é muito diferente, né? Você deve ter passado uma experiência muito legal, né? Lucas, coisa que eu não imaginava, porque me foi dito que era impossível, entendeu?
As pessoas, eu chegar num professor, né, de renome e ele falar para mim que minha dor era de estresse, que eu tinha que mudar a minha vida, eu falei, amigo, eu vou passar os boletos para você pagar, tá? Pago meus boletos, eu mudo a minha vida. Eu sempre fui pilhada, eu sempre fui estressada, eu sempre viajei. Eu sabia que a minha dor não era oriunda disso, não é. Entendeu? A dor, gente, é uma campainha que algo tá errado. Pisa numa farpa, o pé dói. Tira a farpa, a dor vai embora. Acha a causa, tira a causa, a dor acaba. Continua aí. Volta para a história. Seja ela emocional ou não, entendeu? Se for física. Então, assim, a Alejandra, primeiro ela fez um diagnóstico. Ela acertou. A sua dor é isso. Vou te mostrar. Acabou minha dor. Aí, o que eu fiz? Isso era fevereiro, acho, se eu não me engano. Próximo curso, que ia ter em Viena, era em maio. Eu cheguei no Brasil, comprei passagem. Comprei passagem e fui embora. Não sabia o que eu ia encontrar, quem eu ia conhecer. Fui fazer o curso. Esse curso, que é o currículo básico, eu fiz 2 vezes. Porque imaginem vocês, de uma formação convencional, onde ginatologia era um palavrão. Eu nunca ouvi ginatologia na minha graduação, nem na minha pós. Devo ter ouvido, passou por cima. Foi muito por cima. Pós-graduação, nunca. Tá? Mas na graduação, né, ginatologia. Chego lá em Viena com um ginatologista moderno, porque não é a ginatologia antiga, nós não estamos falando de Dawson, da Mink, nós estamos falando de Slavicek, é outra coisa. Então eu chego numa ginatologia moderna, numa escola onde pela primeira vez na minha vida eu vejo uma clínica integrada, onde o pélio senta com o orto, que senta com o protesista, que tem o protético, e eles planejam o caso juntos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ô, Dani, só para o pessoal se inteirar um pouquinho, como você definiria a ginatologia hoje? Inexistente. Simples assim. Simples assim. É um palavrão, que a maioria dos dentistas não sabe nem o que significa. Eu também não, tá, gente? Eu não estou menosprezando ninguém. Saímos do mesmo buraquinho. Então, assim, o que é ginatologia, né? O que é uma ortodontia ginatológica? A gente visa tratar... Vamos lá, reabilitador oral. Nós ortodontistas somos reabilitadores orais de dentes vivos. O protesista é reabilitador oral de dente morto. Vamos falar assim, tá? Eles não movimentam dentes, nós sim. Então, supostamente, nós estamos reabilitando o paciente. No quê? No sorriso bonito? Parou de sorrir? Trinca tudo, quebra tudo, dói tudo, machuca tudo. Então, foi a primeira vez na minha vida, Lucas, que eu aprendi que quando você movimenta 28 dentes na boca e você devolve a função para esse paciente, todas as funções, mastigar, deglutir, respirar, fonação, manejo do estresse e, por último, o sorriso bonito é uma consequência de uma boa função. Essa seria a ginatologia. É colocar os dentes aonde a função precisa que eles estejam. É isso. Show de bola. Por alto, né? Por alto. Muito bacana, muito bacana. Vai lá, Lucas, depois eu pergunto. Não, gente, eu queria só, não é puxando o saco da Dani, não. Mas assim, a gente conversa muito no WhatsApp e eu mando alguns casos clínicos para ela, né? E eu confesso que quando eu comecei, a gente começou a conversar, eu não dormi de noite. Eu sentei na cadeira da clínica, fiquei olhando para baixo, pensando, meu Deus. Então, eu estou inclusive com uma paciente, né, que a Dani me ajudou muito, que a gente está fazendo a reposição condilar dela primeiro, com placas oclusais, né? Eu ainda não aprendi como que a gente faz do jeitinho da Dani, mas eu estou começando a entrar nessa pegada de reposicionamento. Essa paciente está se sentindo super bem, a gente está fazendo a reposição dela, já melhorou muito, então eu fiquei muito feliz de começar a entender como que funciona, né? E a Dani, eu vejo muito que ela posta vários casos clínicos, por exemplo, mostra pra gente e tudo mais, casos clínicos que você fala assim, é impossível, né? É cirúrgico, e ela trata de uma forma que fica bem bacana. E eu acho que quando a gente abre a mente, eu acho que é essa pegada. A gente só tende a crescer mais com isso, né, Agostinho? Isso aí, assim, tem muita coisa que a gente conversa por, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Eu tava também conversando, vou dar um exemplo, que a gente estava conversando sobre, a Dani fala sempre que a mandíbula é um osso em movimento.
A Solto. gente, a gente imagina que a gente sempre pensa na boca assim, em oclusão, com dois modelos. E aí, eu estava até dando aula esses dias, aí comecei a falar como ela fala. Imagina Yes. um elástico de classe 2, se a gente está com uma posição em repouso, em espaço funcional livre, ele tem muito mais ação vertical do que a ação anteroposterior, como a gente imagina. Na classe 3, do mesmo jeito, só que o inverso. Então, é esse lance que a gente imagina, então isso fala, então é por isso que meus casos de classe 2, às vezes, eles terminam com um sorriso gengival. É por isso que meus casos de classe 2 muitas vezes não consigo o objetivo. E eu falei, como é que é? Explica pra gente esse uso dos elásticos de classe 2 e classe 3, um pouquinho, assim, sem ser a aula que a gente vai ter. Não, eu vou falar por alto. Uma coisa que acho que buga a cabeça de todo mundo é que aonde quer que eu vá, eu falo que eu trato classe 3 com elástico de classe 2 e classes 2 com elástico de classe 3. Porque, na realidade, a escola de onde eu venho, o meu professor, meu sensei, é o professor Sato, é um japonês, né? Que vocês sabem muito bem que faz miau. Eu não faço miau puro, eu faço gyal. Também não é o gyal do Shin Hasegawa, tá? Eu fiz curso com o Shin. Aliás, daqui 3 meses, na página da Morita, que vende os Gun Metals, vai estar o meu webinar lá. Eles me convidaram para fazer uma parceria com eles, porque acho que eu sou uma das poucas no mundo que usa Gun Metal, né? Desde o início. E desde o início que eu aprendi, ele tem muito mais tempo, tem uns 15 anos, 16 anos. Mas eu uso já há bastante tempo. Fui comprar no Japão lá, que eu peguei um avião, fui para o Japão, comprei na Morita lá, porque não tinha no mundo para vender. Então, bem pioneira nisso. Como que funciona, gente? Se o elástico tratasse por nós, estaria bom, não estaria? Eu sempre falo para os alunos, vocês têm que aprender quais são os efeitos colaterais, porque os efeitos colaterais existem. E se a gente aprender a usar os efeitos colaterais a nosso favor, tá? O caso fica a nossa mecânica fica mais eficiente. A gente vê assim em grupos, mecânica. Tem 1 bilhão de mecânicas. Se você não tem diagnóstico, você não sai do lugar. E aí eu venho de uma escola onde maloclusão, gente, não é maldição familiar, tá? Não é genética, é epigenético. Portanto, se vocês souberem quais são as características morfológicas de uma maloclusão que precisam ser mudadas e como mudá-las, você usa o elástico que você quiser para a maloclusão que você quiser, tá? Isso é o que a gente vai ver no curso, porque eu acho que assim, tem que pegar o avatar, não é nem o chip que tem que trocar. Porque a gente aprende protocolo. Porra, Agostinho, abre a boca, você e o Luquinhas. Tem nada a ver uma pessoa com outra, são indivíduos. Aonde foi que o nosso tratamento deixou de ser individualizado para ser padronizado? Só no consultório de médico americano, tá? Então, quando você tem uma empresa que você faz produção em massa, onde a sua assistente, que não é nem dentista, tem que pôr a mão, você tem que padronizar. Senão não rola, né? E reza para dar certo. E aí 50% dos casos se tratam sozinhos, 50% do mico fica com você. Você tira o aparelho porque o sorriso está bonito. Abre a boca, tá tudo torto. E aí você vai, 1 tratamento, 2 tratamentos, 3 retratamentos, 4, 5º, né? Até cair numa cirurgia ortognática. E o nosso complexo de vira-lata fica sempre falando que os Estados Unidos faz tudo maravilhoso. Os Estados Unidos é tudo maravilhoso. Mas não, lá é menos artesanal do que a gente. A gente, pelo menos, faz mais na mãozinha, né? A gente vê os consultórios, sem citar nomes, são 10 cadeiras, 10 atendentes, e o cara só passeando para lá e para cá, né? Assim. Então, assim, eu nunca me esqueço, vou falar nomes, eu nunca me esqueço que eu fui no David Tarver, há muito tempo atrás, e ele tinha 5 cadeiras, 5 cadeiras, 5 cadeiras, 5 cadeiras, tá? Então, você imagina, são 20 cadeiras, né? É isso? É isso. Então, ele ficava 5 minutos por cadeira no relógio. Então, você imagina quantos pacientes ele via por hora. Tem condições de você lembrar alguma coisa? Não tem. Então, assim, não é um tratamento que, assim, o seguro lá paga você por 1 ano e meio, 1 ano e meio tem que estar fora da cadeira, porque o próximo tem que sentar. A ortodontia, gente, eu estou generalizando, por favor, mas a ortodontia americana é assim, ponto final. Truco, quem fizer diferente. Então, vamos lá. Não, só dando um adendozinho, que eu vejo muito pessoal não falando mal, gente, mas... Falando a verdade.
Falando a verdade, assim, eu vejo algumas clínicas, por exemplo, que os auxiliares, as auxiliares que não têm formação, colando os brackets. Então, tem um artigo, né, que eu já citei em várias lives aí, né, que a gente falou do Thomas Pitts, que ele citou em 2009, falando que a gente termina pelo começo, né? Se a gente não começar bem, ou seja, se alguém cola para você, é muito difícil você ter uma ortodontia que você fale assim, nossa, realmente é a ortodontia que eu quero fazer e a ortodontia do jeito que eu quero terminar, né? E aí, ô Dani, eu já queria aproveitar e puxar uma outro gancho aí, que a gente estava falando de sagital. Eu queria casar agora o sagital junto com o vertical. Quando que a gente consegue compensar em uns pacientes classes 3 ou 2, reposicionando mandíbula para melhorar o vertical e evitar uma cirurgia ortognática, por exemplo? Olha, como que eu acredito, tá? Cirurgia ortognática tem o seu lugar. Quando você tem uma deformidade facial, o paciente chega e fala, eu me odeio, precisa de uma plástica, aí precisa de uma ortognática. Se não, Lucas, é mais uma forma de compensação, não é tratamento, tá? Uhum. Porque não está tratando a causa, nem a origem da causa, você está compensando. Então, para fazer uma compensação ortognática, vocês já viram meus casos, você sabe que eu faço verdadeiros movimentos de cirurgia ortognática sem a ortognática, tá? Quando que você faz? Sempre. Uma classe 2 nunca é mais do que 7 milímetros. Não é. A não ser que tenha extrações, aí ferrou o caso, né? Mas uma classe 2 verdadeira é um pré-molar. Não justifica uma cirurgia ortognática. Justifica quando a pessoa não tem mento, colocar um mento, quando ela tem o nariz grande, mas assim, para tratar a maloclusão de classe 2, aí a gente tem que diferir. Você quer tratar a feiura do paciente ou a maloclusão? Tá? Depende da queixa. Você não pode induzir o seu paciente a falar que é somente cirúrgico, porque não é, tá? Então é uma compensação, só que eu faço 3 compensações. Vertical, dentoalveolar, nunca dentária. Vocês nunca vão ver um caso meu com dente compensado na base óssea. Eles estão bem posicionados. Porque a gente gira aquela mandíbula para onde quiser, tá? O nosso poder de atuação é no terço inferior. Quem acha que atua no terço médio tem que revisar as radiografias, traçar e sobrepor, tá? É muito pouco o nosso poder de atuação no terço médio. Nosso maior poder de atuação é no terço inferior. Porque a mandíbula é um osso solto, é uma gangorra. Se você souber isso, você gira ela para onde você quiser, sabendo fazer. Então, sempre a gente vai ter uma compensação articular, dentoalveolar e vertical. Porque a maloclusão não é sagital, ela é vertical. Tem uma eminência, ninguém traz a mandíbula para frente, gente. Isso é ilusão, você bate na eminência. A mandíbula sempre ela roda horário ou anti-horário. Ela não vem para frente, a dentição vem. A mandíbula não vem. Pode traçar, bate na eminência e volta. É recidiva na certa. Recidiva na certa. Mas é bom, agora eu quero mudar um pouco o assunto, pegando o gancho aí da gnatologia. A gente eu venho de 25 anos, fora os anos de faculdade, fazendo diagnóstico em protrusão em incisivos, lateralidade em canino, ou função em grupo, dos dois lados, está tudo ok, não tem subluxação, não tem estalido, não tem crepitação, mas tem dor. Tem Então, certeza? não é assim, né? Então, aí ele faz. E agora? Peraí, tá, faz a protrusiva, tá ok, tá canino. Abre a boca, fecha, tá tudo ok. Não tem subluxação, vai, volta. Vai para um lado, guia canina, vai para o outro, guia canina, mas tem dor. Eu sei que a resposta é a mais ampla possível, mas eu quero chegar só numa coisa. Não é mais na agnatologia moderna, não faz protrusão incisiva, você já me falou isso. Conta para o pessoal como é que é isso aí. Ó, eu sei que tem um reabilitador oral aí ouvindo a gente, eu vi o nome dele. Mas é o seguinte, dentro da gnatologia moderna, o que acontece? Bom, vocês podem olhar, não preciso falar, vocês não precisam acreditar em mim. Olhem todos os pacientes que sentarem na cadeira de vocês e falem assim, protrui. Se você ver raspando incisivo, pode ver que está desgastado. Incisivo é um órgão, todos, né? São todos. Incisivo é um órgão sensorial.
Ele serve para fonação, para turbinar o ar. Pega uma criancinha sem incisivo e manda falar o S, o F, o T e o D. Não sai. Então, o incisivo é um órgão de fonação, é um órgão sensorial, absurdo, tanto de proximidade, quente e frio, é o incisivo, tá? De perigo também, tá muito próximo, é um incisivo. Se vocês pegarem o indicador e fizerem assim, ó, vê como dói. Bota um torque de incisivo no teu paciente e o nego fica sem falar 2 semanas, tá? Então, eu tento resolver muitas coisas sem dar torque incisivo, então evita vestibularização, tem como lingualizar de outra forma. Então, é um órgão sensorial. Não foi feito para fazer esta função de protrusiva, tá? Quem protrui é o canino. O canino tem um pilar gigantesco, ele é o término da curva e o início da reta. Ele serve justamente para isso, para protruir e, de preferência, lateralidade. Pode fazer lateralidade. Não, era isso que eu ia perguntar, era exatamente isso que eu ia falar. Pode fazer em grupo? Pode. Função em grupo, desde que o molar não participe. O grupo é press e canino. O molar não participa em movimentos excêntricos, tá? Movimento excêntrico, lateralidade, molar. Participou molar, interferência, pode ter certeza que vai ter dor. E aí, onde fica, quando a gente vê, lá, a gente cola Tom Pitts, que a gente põe os incisivos lá embaixo, né? Um pouco maiores, dá a curva do sorriso. Da curva do sorriso, a gente imagina, como você, a gente vê aí, como a gente imagina, então não vai, a protrusiva piorou, ao invés de ficar nos 4 incisivos, vai ficar só nos centrais. Mas não. Você quer ver? Eu tenho incisivo fraturada. Então, volta a fazer colagem de Roth, onde a gente deixava os caninos maiores do que os centrais. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Eu faço tom modificado, mas você tem que reconstruir a oclusão, Agostinho. Aqui a gente tem, infelizmente, inventaram o straight wire, e você acha que você trata todo mundo com fio reto. Doce ilusão. A gente ainda tem, vocês já viram um arco meu, muita dobra de finalização, step down, step up, você tem que reconstruir a oclusão. E aí entra a preguiça do ortodontista, porque de preferência ele não quer mais nem colar, é só alinhador. A procrastinação em pessoa é o ortodontista, né? Mês que vem eu recolo, mês que vem eu faço a dobra, né? Não é? Então, assim, tudo errado, Lucas, porque o professor Sato fala que ortodontista is a handicapped dentist. É um dentista aleijado. Não faz canal, não faz restauração, não quer fazer nada. De preferência, alguém cola por ele, alguém troca o fio por ele, né? Alguém faz o fio por ele. Já compra pronto. Eu tive um aluno que eu falei assim, pega a torre. Sei usar, não. Como assim? Nunca usei e compro fio pré-contorneado. Falei, porra, como assim? Então, é nesse naipe. É nesse naipe que tá a coisa. E a gente ainda tem que ter destreza manual. Né? Não, com certeza. Ô, Dani, e eu acho muito interessante que você usa... Não, é tabletops que você usa para reconstruir? Overlays. Overlays, né? E eu acho muito interessante que você fala muito de dimensão vertical posterior, né? É uma coisa que já era falada bastante na prótese. Eu falo assim, não da dimensão vertical, né? Mas de reconstruir toda a dimensão vertical com prótese ou tabletops, algumas coisas assim. E eu acho interessante que é uma coisa que já era da prótese, né? E hoje em dia tá se voltando a falar voltando a falar bastante de dimensão vertical, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Mas antes, deixa eu interromper. Traduz para o pessoal, que eu sei que tem muita gente que está começando. Traduz aí para o pessoal o tabletops, overlay, dimensão vertical. Faz Bom, eu vou tentar, ó. Assim, né? Só para o pessoal entender um pouquinho. Infelizmente, para o ortodontista só existe uma dimensão vertical, a FAI. Tá? Porque a nossa mordida é uma tesoura. Vocês concordam? Só que o ortodontista esqueceu que a mandíbula é solta. Eu posso aumentar a dimensão vertical posterior, não anterior. Uma coisa é verticalização, outra coisa é dimensão vertical. E aí, quando vocês vierem fazer o curso, eu vou mostrar quem é que dá a dimensão vertical. Não é o molar. E por que chama tabletops? Eu não sei porque eu não chamo de tabletops, porque é o tampo da mesa. Na realidade, eles são overlays que vão ser coladas por um tempo limitado sobre os dentes. Não precisa preparo, é overlay. Eu prefiro overlay do que tabletops.
entendeu? Ou seriam levantes posteriores com formas articuladas. Aí que tá. O levante é mais ou menos, Agostinho, mas não é, tá? Porque nesses overlays eu tenho toda a informação de guia, lateralidade, protrusiva e retrusiva, tá? Então, o enceramento é absurdamente minucioso e é feito funcionalmente, num articulador totalmente ajustável, mediante uma condilografia com a inclinação sagital condilar, o ângulo de desoclusão, todo mundo parece mandarim, mas a gente faz isso para todos os pacientes. Gente, eu vou traduzir rapidinho para vocês que estão aí, que estão começando. Então, olha só, aqui tem um modelinho, tá? E vamos imaginar que a gente tem um paciente classe 2, tá? E eu faço um aumento da dimensão vertical posterior. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Aumento da dimensão vertical posterior e a minha mandíbula, ela vai para frente. Não, É isso, Dani? Ela Isso. roda, só que ela roda por trás. A gente sempre faz esse giro assim, né? Com intrusão e protrusão. Ela roda por extrusão posterior, controlada, e ela faz isso. Eu deixo os meus incisivos inferiores com 90 graus na minha sínfise, na minha base da mandíbula, na base da minha mandíbula, dando uma estabilidade muito maior do que tratar as classes 2 por vestibularização inferior. Estou errado, Dani? Não, tá certíssimo. Eu sou inteligentinho, né? Ô, Dani, mas é legal também falar, Augustinho, só dando um adendozinho, que é o que a gente estava conversando, né, Dani? Que tem que ser bem minucioso, porque senão você acaba mudando a posição do côndilo, né? Olha, o negócio é o seguinte, olha, em espanhol tem um ditado que fala assim, não há nada mais perigoso que um burro destemido, entendeu? Então, assim, não tem nada mais perigoso que um burro destemido. Então, você é aquele que não estuda e vai fazendo na cara. Você piora o paciente. Você pode causar um problema muito grande. Aí o pessoal fala assim, quando eu falo nos grupos que eu monto todos os meus pacientes em articulador, você é louca. Eu sou louca. Ó, já assumi. Tarada, louca, né? Chama do que quiser. Mas, Lucas, ô Agostinho, pega os seus dentinhos aí. Pega os dentinhos, mostra. Mostra de frente. Mostra de frente. Isso. Gente, esse é o lado chocolate, é o bonito na foto. Mostra por trás. Vira? Essa é a oclusão. Você dá para ver pela cabeça? Só montando em articulador. Essa é a função. Vira por fora. Bela viola. Por dentro, pão bolorento. Só dá para ver a função por dentro. Só montando em articulador. A não ser que você faça um furo, né? Aqui na cabeça para ver. Não tem jeito. Articular modelo em mãos, só aluno de pós-graduação. O que eu faço aqui, prof? Né? Dá para usar os articuladores nacionais, Dani? Dá. Tá. Mas assim, tem uma grande diferença. Nós não montamos em pório, nós não montamos no ouvido médio, tá? A gente monta no eixo de rotação. Que é o eixo, a mandíbula é como se tivesse um fio imaginário, tem um eixo de rotação direito, um eixo de rotação esquerdo, e ela daria 360 graus de volta se não batesse na maxila. Então, nosso articulador, ele é para montar no eixo de rotação. Então, aí não tem chabu. Eu não vou montar no ouvido médio. Se eu tiver essa simetria, né, vai ficar muito torto esse paciente que ele não é. Então, a gente monta na função, Agostinho. Eu só consigo só avaliar a função se eu tiver o meu paciente ali copiado com função. Todos os modelos são troquelados. Você vai tirar o primeiro contato, segundo contato, contato prematuro. É assim que eu aprendi. Eu não sei fazer diferente. Truco quem me mostrar melhor. Truco. Mas o giro não é na articulação? Não seria na articulação? Não tem parafuso, amor. Deixa eu perguntar uma coisa bem rapidinho. Desculpa interromper, que tá aqui, minha cabeça tá... Bruxismo é para função? Não. Bruxismo não. Tem cura? Não. Não tem. Não, Então, É o seguinte. Chega para criança com 5, 6, 7 anos, não. puta bruxismo. O que é que eu faço, meu Deus? Nada. Olha, tudo é o diagnóstico, tá? Bruxismo, eu já falo isso, meu professor fala isso há 20 anos, levou muita paulada, até que há 2 anos atrás ou 3, publicaram um artigo, né?
da banda B, nós somos a banda B, vai da banda A, nós somos a banda B, né? Os subversos, então subversivos. Mostrando que não é parafunção, é uma função. É uma função do sistema nervoso central, não. É uma função da amígdala e do hipotálamo, do cérebro primitivo, para fazer a alostasia do estresse, alostasia cerebral. Isso foi comprovado já. Bruxismo não é parafunção. Aí você tem dois tipos de bruxismo, Augusto. O fisiológico e o patológico. Lógico, quando você não tem a oclusão adequada para fazer o bruxismo. Os dentes foram feitos para mastigar, que é muito pouco, e bruxar. Quando você tem um desarranjo, um desequilíbrio de forças oclusais, ele vira patológico, seja na criança e no adulto. Vai tratar? Não, gente, nós vamos modular. Nós vamos devolver as guias e a oclusão para poder fazer o bruxismo. Não tem como tirar o bruxismo. Quem fala que tira o bruxismo do paciente, eu truco também. Não tem como, tá? Não tem como. Brilhante. Mas a gente Vai lá, Lucas. Vai contigo. Estão gostando, pessoal? Quem está gostando do papo aí, vai no coraçãozinho aí para a gente saber se está no caminho certo. Daqui a pouco a gente abre para pergunta. Isso, tá galera. Gostando do papo, vai no coraçãozinho aí. E manda aí, vai mandando pra galera aí, gente. Quem tiver curtindo, vai mandando. Mas, ó, só dando um adendozinho, pessoal que quiser começar a perguntar, já tem a caixinha de perguntas aí do ladinho, tá? Já tem algumas perguntas aqui, no final a gente vai responder, tá? Ô Dani, e é muito interessante esse tratamento que você faz, né? Você utiliza placas, né, reposicionadoras de mandíbula. Conta pra gente mais um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, Luquinhas. Na realidade, assim, eu sou muito criticada, mas eu tô acostumada. Então, as pessoas criticam que elas têm medo que elas não conhecem. Eu aprendi com esse meu professor, em Viena, na Áustria, a gente não critica, a gente ouve todo mundo. O que é bom você guarda para você, o que não é bom você deixa ir embora, né? Então a gente convida muitas pessoas que não fazem o que a gente faz para ver o que eles estão fazendo. Então, a primeira coisa é o seguinte, não tem um tipo só de placa, tá? A gente chama de splint, pode chamar de órtese, o que você quiser. Placa interoclusal, tem vários tipos. Cada paciente tem a sua, é individualizada. Às vezes é de distração, às vezes é descompressão, às vezes é descompressão e distração, às vezes é anteriorização, às vezes é protrusiva. Depende do diagnóstico. Então, o que eu faço primeiro, e eu sempre convido, né? Todos que queiram, venham no consultório, passem o dia comigo, vejam como eu trabalho. Aí vocês podem criticar. Primeiro conheçam, né? Depois critica. Então, eu faço primeiro o diagnóstico funcional. E eu acho que para discutir comigo, só se você tiver um diagnóstico igual, Lucas. Tem um diagnóstico funcional, a gente discute. Eu vou te mostrar como a sua articulação está funcionando. Porque quem funciona é a articulação, não são os dentes. Os dentes estão colados no osso, o osso é solto. Quem funciona é a articulação. Então, primeiro eu faço o diagnóstico funcional, de tudo. De estático, dinâmico, na cadeira, deitado, dormindo, acordado, respiração, língua, trabalho em equipe. Quando eu tenho, parece o Dr. House, aí você põe tudo. Tomografia, ressonância, condilografia, modelos montados em articulador troquelados, oclusograma, Brooks Checker. Aí vocês podem falar, a Dani está errada. Quem tiver isso, pode vir discutir comigo. Quem não tiver, tem que ficar quieto. Porque não está fazendo diagnóstico. Eu vou falar uma coisa interessante para vocês verem o quão é importante isso na vida do ser humano. A Dani trata muitos desportistas, alguns olímpicos, alguns muito famosos, né? E melhora a performance, porque melhora a qualidade de vida, melhora a postura, melhora o jeito de andar, melhora a caminhada, porque tudo a gente compensa na oclusão. Então, se o paciente tem uma lordose, uma cifose, uma escoliose, ele acaba compensando isso na articulação. Não é isso, Dani? Isso compromete a musculatura do corpo como um todo. Vamos ver se eu consigo... Bom, é um pouquinho mais complicado, mas é isso mesmo. Por exemplo, o diagnóstico é feito sempre um diagnóstico, tá? Neurofisiológico. É bem diferente. Então, não é um diagnóstico estático de um ortopedista num raio-x. É sempre funcional, andando ou caminhando ou correndo. Quando a gente diagnostica que o problema é descendente, é estomatognático maior, a causa é a oclusão, ou a desoclusão ou desarranjo. Porque a mandíbula faz parte do sistema de equilíbrio. Sistema de equilíbrio, apoio podal, visão, mordida.
primeira cintura, segunda cintura, quadril, a terceira cintura. Porque a fáscia muscular da cabeça até os pés é a mesma. Então, quando o atleta vem diagnosticado com um problema estomatognático maior, a gente ajuda a performance dele 100%, porque ele vai estar cheio de lesões compensatórias, tá? Um desarranjo na articulação, 1000 compensações. Quadril, joelho, pé, cotovelo, ombro, seja lá o que for. E vice-versa, né? Também, como eu estava falando, às vezes o paciente tem uma deficiência, uma alteração na postura da coluna, ou até uma anomalia, uma escoliose, como eu falei, uma cifose, uma lordose, ele vai compensar também na mordida, né? Porque Isso. toda a musculatura vem é como um todo, né? Todo. Então, raramente o problema é da coluna. O problema são das né? A coluna é toda articulada, mas raramente é sempre raramente De o cima problema para é da baixo. cervical. Pode ser ascendente, mas quando terminar, Agostinho, sempre vai ter um residual na mandíbula, na oclusão. Sempre, porque está interligado. Está compensando. É sempre compensatório. Entendeu? Sempre é compensatório. Vai lá, Show de Dudu. bola. Dani, só aproveitando agora, passando um pouquinho de adulto, aproveitar que a gente está no Júlio Júlio Laranja, Laranja! eu queria te perguntar o seguinte, que a gente está falando muito sobre gnatologia, sobre oclusão, dimensão vertical, né? Para vocês verem o quanto a Dani faz uma ortodontia diferenciada, né? Eu queria te perguntar o seguinte, a importância da base do crânio para a articulação e também para os ossos maxilares, né? O que a gente pode, o que você acha que você pode falar de que isso da base do crânio é importante para o crescimento, para você não fazer tal tipo de tratamento? Então, é muito, muito complicado, porque, como eu te falei, é individualizado. Não existe uma receita de bolo, tá? Existem guidelines, diretrizes, mas não tem protocolos, tá? Isso eu deixo muito claro. Nós usamos guidelines, mas não é a ferro e fogo. Por exemplo, a gente sabe que o neurocrânio cresce primeiro. Olha uma criancinha, o rostinho é pequenininho, mas tem uma cabeça de girimum, não é isso? Uma cabeçona, né? É normal. É normal, porque o cérebro começa, né, as dobras, o cérebro triplica de tamanho e a criancinha já nasce com cabeção, porque é uma esponja, tem que absorver todo o conhecimento. Então, primeiro cresce o neurocrânio, depois o viscerocrânio. Gente, não dá para achar que a face cresce independente do crânio. Nós somos ensinados que assim, a face cresce para frente e para baixo. Não, porque o crânio vai crescer para cima e para trás. Não, cresce vertical, transversal, anteroposterior, é tudo ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. O crescimento não é transversal, depois anteposterior, depois vertical. É ao mesmo tempo. Número 1. Número 2. Nós temos 2 ossos parietais, 2 temporais, um frontal e um occipital. Como que a gente quer abrir uma maxila? Só se eu rachar o frontal e o occipital no meio. Pega a machadinha, aí eu concordo, aí você abriu a maxila. Senão você vai estar causando outros problemas nesse crânio. Momento Tá? polêmico. Mas isso é legal. Eu acho assim, tudo isso eu acho que é uma live polêmica, né? Mas eu acho que tudo isso serve para a gente analisar de uma outra forma, como por exemplo a Dani, que trata de uma forma diferente, trata os pacientes, né? E é importante a Dani falando isso, porque se a gente for pensar assim, eu estou só pensando, raciocinando, né? A maxila, quando a gente faz uma disjunção rápida da maxila, né? Eu utilizo, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu faço. Mas só pensando um pouquinho nisso que a Dani está falando. A gente tem uma abertura anterior, muito mais abertura anterior do que posterior, né? A gente tem pilar pterigoide posterior e também tem um osso que segura ele lá, né, Dani? Que é o osso esfenoide. Então, fala pra gente mais um pouquinho sobre isso. Então, na realidade, assim, nós temos a maioria dos ossos são cranianos, são pareados, né? Mas a gente tem um esfenoide, ele abre em 2, asa de borboleta, é um esfenoide, um occipital, são ossos únicos, de uma sincondrose, onde o crânio estende e flexiona, tá? São únicos, que estão conectados com o vômer, que conecta a face. É um único osso. É o vômer, o etimoide
e o septo nasal. Septo é cartilagem. O etmóide é o superior, as conchas nasais, e o vômer conecta esse esfenoide à maxila. São 2 ossos pareados, com 2 ossos palatinos e um osso. Tem que rachar o osso no meio. Entendeu? Então, assim, gente, eu não estou criticando, eu estou falando que tem muita coisa. Estou falando, sim, com razão, assim, com conhecimento de causa. Tem muitos livros ortodônticos que deveriam ser revistos e reescritos. Porque isso acontece em tudo, só não na ortodontia. A ortodontia é que nem Excalibur, cara. Ninguém tira aquela espada da pedra. Foi escrito em Agora pedra, não muda. Entendeu? agora eu vou fazer a pergunta já respondendo, Deus. porque é maravilhoso o que a Dani faz. Que a pergunta é: e esses pacientes, essas crianças, os niños que têm que tem uma atresia de maxila, uma maxila sagital encurtada ou diminuída e transversal diminuída, como é que você trata? Eu já respondo. Dani tem uma técnica que é MADS, da Daniela Storino, que é uma técnica com aparelho fixo. E aí, para a gente, é uma oclusão que a gente sempre trata assim que detecta. Uma maxila pobre, tanto no sentido transversal como sagital, tem que tratar o mais rápido possível para permitir com que ela se liberte da mandíbula que está contendo ela, o seu crescimento. Fala um pouquinho de como surgiu a técnica e Olha, como é que então, funciona. na realidade, gente, a técnica não é minha. Aí sim, eu tenho um protocolo de como utilizar e quando. Depende do diagnóstico, tá, Augustinha? O diagnóstico é o mais importante. Eu vejo muita disjunção em maxila que não precisa, muita protração em maxila bem posicionada. Eu acho que o pessoal jogou o traçado cefalométrico no lixo, né? E não faz. Então, assim, só sei tratar dessa maneira, trata todo mundo igual, gente, cada paciente é um paciente. Então, eu tenho casos específicos que eu uso isso, momentos específicos, e eu adiciono outras coisas. Maxila, vamos lá. Classe 1. O que é, gente? Molar bem posicionado com um apinhamento, não é? Se é a tampa e a cacerola, só tem apinhamento embaixo porque tem o quê? Constrição maxilar, tá, trésica. Tudo bem? Classe 2. O que é? Um molar para trás, um premolar para trás, certo? Uma cúspide, são 7 milímetros. Por quê? Tem atresia maxilar. Você pode pegar os modelinhos e brincar que tá atrésico. Classe 3 é o quê? Atresia maxilar. Quem que você acha que é culpada? É a mandíbula ou é a maxila? Sempre vai ter uma atresia maxilar. Você tem que adequar os arcos. Sempre. Então, assim, agora, classe 3 tem atresia maxilar, mas não necessariamente a maxila é a culpada. Tá? Aí tem que diagnosticar. Então, sempre eu vou desenvolver essa maxila. Concorda? Começa por aí. O osso de baixo só cresce ao desenvolver o de cima. A tampa tem que ser maior do que a cacerola. Não tem jeito. E essa é a justificativa que a gente dá da nossa corrente ortodôntica, desde que deixou-se de usar a mentoneira, então não adiantava o resultado da cefalometria. A gente só podia tratar na maxila. Então, eu fazia a minha cefalometria, estava lá a minha mandíbula gigante, mas eu não trato mandíbula. Então, eu vou tratar onde? Na maxila. Não trato mandíbula no sentido de conter uma mandíbula que realmente está acima do seu tamanho normal. Agostinho, eu vou deixar bem claro. Mas estamos na entrevista, então isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Que eu só sei tratar, eu aprendi a só tratar maxila até quando o problema é mandibular. Então, mesmo eu vejo aquela criancinha que chega, faço a cefalometria, vejo que o mento está lá na frente, faço linha vertical de Arnett, sei que você usa, passo uma linha vertical de Arnett, que você usa, vejo que o mento está na frente. Não uso mentoneiro, porque ninguém usa mentoneiro, já viu que comprovadamente não funciona. Então a gente só sabe tratar expandindo essa maxila e tentando puxá-la para frente. E eu sei que você faz isso, só que de outra forma. Você não usa expansão rápida? Não uso. Usei muito, não uso há mais de 11 anos, tá? Mais de 15 anos eu não ponho expansor. Mais de 15. Não precisa. A criança tem muito crescimento, o osso alveolar é muito plástico, tem muito hormônio de crescimento. Olha, a gente redireciona crescimento, tá? Até da mandíbula.
Se a gente entender o que é o crescimento, a gente redireciona. O que eu fico muito triste, que eu aprendi muito com o professor Slavicek e com o professor Sato, principalmente, é o que é crescimento, tá? Não estou falando do Enlow, não estou falando desse crescimento rígido. Eu estou falando de, quando a gente estuda em Viena, a gente estuda antropologia. Como que eu posso entender biologia se eu não entendo a evolução humana? Eles têm razão. Olha o crânio do Australopithecus e olha o que nós somos hoje. Se eu não entendo a evolução, como eu vou entender o que está na minha frente? Aí eu começo a entender o que é crescimento, tá? Dentro desse crescimento, o que é que eu consigo redirecionar? Eu não consigo fazer a maxila, a mandíbula parar de crescer, mas se eu redirecionar, ela vai crescer de outra forma. Claro, claro, claro. Crescimento secundário endocondral estimulável, né? O maior crescimento, Bjork já provou, é no côndilo. Então, se eu consigo redirecionar, vai crescer de forma diferente. Então, tudo que nós fazemos é um reposicionamento, é uma compensação vertical, articular e dentoalveolar. Até a criança tem muito potencial, gente. Ela tem muito crescimento. A gente acaba restringindo. Bota um expansor rápido, restringindo 6 meses de crescimento, vê o que acontece. É uma restrição. Você está restringindo o crescimento. Porque o crescimento não é só transversal, só que aquele trem não vai nem para frente nem para trás. E a respiração tem realmente uma função nisso aí? Muito, muito. Ué, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm pacientes, todos que estão assistindo a live. Nada do que eu falo, tá? Vocês precisam acreditar. Volta pro consultório de vocês e começa a observar. Gente, observa, porque a gente faz. Os primeiros 10 anos de formado, parece cabresto. Você faz o que você aprendeu sem questionar. Aí você começa a ver que volta recidiva, 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 e fala assim, opa, não é bem assim que tá acontecendo alguma coisa aqui, né? A bruxa tá solta. Porque eu fiz direitinho, terminou bem, recidivou, o que aconteceu? O que eu tô fazendo? Ninguém fala o que eu tô fazendo de errado, mas eu comecei, falei, o que eu tô fazendo de errado? Né? Então aí vocês vão olhar o que eu tô... Então, só um exemplo, né? Do crescimento. Começa a olhar os seus pacientes, pequenininhos, tá? Começa a olhar essas criancinhas. Então, o crescimento da criança é muito grande. Então, eu me lembro de ter lido no Profit que por volta dos 8 anos e meio, o crescimento transversal está pronto. Não dá. Ninguém cresce só anteroposterior depois, a cabeça cresce. Gente, o crânio cresce, vai crescer tudo. Não restringam o crescimento. A minha pergunta é, Agostinho, será que nós estamos fazendo... Eu também entro nesse bolo, eu sempre me pergunto, será que eu estou fazendo certo? Olha, eu tenho um filho, eu vi meu filho crescer. Não, ele não cresceu o primeiro transversal e parou. Aí foi só o anteroposterior. Então, a cabeça dele não existe isso. Agora, tem crescimentos diferentes. Não posso tratar todos iguais. Porque tem uns que crescem muito mais longitudinal, muito mais vertical. Que são... Eu nunca vou transformar um dólico num braque. Mas eu posso melhorar o dólico, sim. E eu posso melhorar o braque, sim. Desde que eu entenda o que está acontecendo nesse crescimento. Aí vem a antropologia e a evolução do crânio. Gente, é só sair da zona de conforto, para de ler AJO e JCO. Tem muitos outros journals. Muitos. Começa a estudar. Qual é a base? Eu acho que aí está errada a nossa graduação. A graduação devia ensinar o que é gnatologia, o que é função, o que é respiração. Quantos pacientes de vocês que vocês fizeram expansão rápida e viraram respirador nasal? A respiração é muito mais complicada e complexa do que a gente imagina. Nem o otorrino consegue mudar. Então, assim, vou fazer uma expansão rápida, vai melhorar a respiração? Não. Abrir, olha, as coanas, tá enorme. Vai respirar pelo nariz? Não. Tem gente que não sabe que tem um nariz na cara. Zero propriocepção. Aí entra né, no parasimpático, entra naquilo que a gente não controla. Alguém ensinou vocês a respirarem? Não. Bebezinho leva a primeira pancada nas costas, começa o líquido raquidiano, né? A fluir na espinha, então vai do cérebro, líquido espino cerebral, como vocês querem chamar. É por isso que o bebê chora, não é porque o pulmão encheu de ar, tem nada a ver. Ele aprende a respirar sozinho. É um instinto primal, não precisa ensinar. Alguém ensina a sucção? Não, é primal. Essas coisas é do animal. A gente não entende isso na nossa profissão. Então eu sempre pergunto no grupo, ou os grupos, como é que está a função? Ninguém olha para a língua, ninguém olha para o freio, ninguém olha para a respiração, ninguém olha para a bochecha. O ortodontista só movimenta dente. A gente só discute mecânica. Ninguém quer discutir diagnóstico. Por quê? Quando eu faço uma pergunta, eu sou a chata. Não, vamos começar a olhar para aquilo que a gente não olha. Porque se começar a olhar, Agostinho, vai dar trabalho.
É melhor não olhar, porque faz de conta que eu não sei. Ô Dani, deixa eu só te perguntar uma coisa que assim, eu noto na clínica o seguinte, por exemplo, quando a gente tem uma criança com atresia de maxila severa e normalmente ela tem associado a mordida aberta anterior, né? Porque, quer dizer, na minha visão, pelo menos é assim. Eu quero ver como é que você responde, como é que funciona aí. É que eu sinto que quando eu faço a disjunção rápida, a língua a gente nota o seguinte, ó, quando a gente tem a atresia da maxila, essa língua se posiciona mais baixo e para frente, né? Somente da gente fazer a disjunção rápida da maxila, a gente já nota que essa língua já se reposiciona um pouquinho mais posterior superior e já fecha essa mordida aberta, né? Como que, por exemplo, uma mordida cruzada posterior e uma aberta anterior, como que a gente poderia tratar dessa forma, estimulando língua e tudo mais? Bom, então é o seguinte, você já falou, toda vez que você tem uma constrição, uma atresia, a língua não cabe. A língua é baixa, tá? Seja ela em qualquer mordida aberta ou não. Tô cheio de paciente, assim, ó, Lucas, começa a olhar, você tá cheio de paciente com língua baixa que não tem mordida aberta. Então a língua não causa mordida aberta, ela mantém. O que causa mordida aberta é respiração oral e principalmente incompetência labial. A língua Porque o é lábio, associada, né, Dani? todo mundo fala assim, o que causou foi a língua. Língua não causa mordida aberta. Incompetência labial causa, porque o lábio faz uma pressão de 265 gramas, 2,65 nêutrons, e a língua 1,95, 195 gramas. Não tem como a língua protruir incisivo. Tem quando não tem vedamento labial. O que gera não vedamento labial? Hábito, né? De ficar de boca aberta ou ficar de boca aberta. Respiração oral. Ou predominantemente oral ou mista, do que vocês quiserem chamar. Mas eu tô cheio de paciente com interposição lingual que não tem mordida aberta. Como é que explica isso? A gente tem que começar a observar. Então, eu tenho vários pacientes classe 3 que não tem mordida aberta e a língua lá embaixo. Então, eu acho que é o seguinte, pensa comigo, se a língua não sobe e não faz função, como que um disjuntor no meio do palato vai facilitar isso daí? Só vai atrapalhar. Então, eu prefiro desenvolver esse arco possibilitando que a língua suba. Aí você vai usar outros artifícios, que não um disjuntor no meio do céu da boca, tá? Que a função já está aí, ó. Né? Então, vamos avaliar essa função. Ô, Tem Dani, criança... não, Pode pode, falar. não, pode Não. continuar. Eu ia fazer outra pergunta, mas pode continuar, que daqui a pouco eu faço. Não, tem crianças, eu tô falando para vocês uma coisa muito séria, que você não tem problemas físicos, não tem impedimento nenhum e não usam o nariz. Aí eu chamo falta de integração sensorial. Se eu soubesse a resposta, eu estaria milionária, porque eu ia tratar todos, mas eu estou estudando isso. Então, assim, você precisa fazer integração sensorial. Não sabe que tem o nariz, entendeu? A língua tá baixa, é respirador predominantemente oral, porque não usa o nariz, não tem os cornetos hipertrofiados, não tem desvio de não tem nada. Simplesmente tem um nariz na cara que não sabe que existe. Faltou a integração sensorial. É muito mais complicado, Lucas. A nossa profissão é linda. Ortodontia, cara, quando fala assim, descomplicando, uma ortodontia fácil, eu tô para ver, eu não conheço, não vem no meu consultório. Ortodontia bem feita, né? Devolver a função é difícil. Não se iludam, é difícil. Alguma pergunta aí dos telespectadores? Tem, Agostinho, eu estou esperando só dar 40 minutos e aí a gente já começa a perguntar. Tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu só aproveitar, Dani, que é o seguinte. Por exemplo, a gente tem... Eu estou dando um exemplo assim. A gente tem um paciente, por exemplo, classe 3, com a mandíbula bem grande, por exemplo. Eu costumo pedir jarabá, né? Então, a gente tem uma mandíbula que já, uma criança 6 anos, grande, e ela já se mostra uma criança que é vertical. Se a gente for reposicionar essa paciente verticalmente, a gente pode piorar, por exemplo, uma classe 3, né? Como que a gente poderia tratar essa criança, classe 3, com... Ângulo alto? É. Hiperdivergente. Hiperdivergente, classe 3. Eu chamo de ângulo alto e ângulo baixo, né? Então, ângulo alto, ângulo baixo. São os casos mais difíceis. São os classe 3 hiperdivergentes. Por quê? Aí eu vou falar Não pode grego. girar mais, né? Não dá para girar mais. Não. Pergunta para os dois universitários. Por que tem um ângulo? Por que o ângulo goníaco vai abrindo? Pela musculatura pobre. Masseter não trabalha, não vai fechando o ângulo.
Você tem que me responder que você vive dormindo nela. Você dorme aonde? Onde você dorme, Agostinho? Toda noite? Na cama. Não, senhor. Antes da cama, onde você tá? Você é paraibano? Onde é que você tá? Ah, na rede. É o efeito hammock, é o efeito rede. Então, aqui eu tenho masseter superficial, mas eu tenho o pterygoideu medial. Existe um excesso vertical maxilar no classe 3, ângulo alto. E esse ângulo goníaco vai abrindo porque esse vômer descende, o vômer descende, empurrando essa maxila para baixo, empurrando a mandíbula para frente e a fibra muscular não vai mais, o ângulo goníaco começa a abrir. Você está entendendo que é muito mais difícil do que você imagina? É por Quanto isso que o mais paciente, para que ele tenha a musculatura forte, vai fechando o ângulo, vai fazendo o ângulo goníaco fechar pela ação da musculatura. você vê até a inserção. Então, é assim, É. o músculo, eu consigo... Dani, você consegue esticar músculo dependendo da fibra? Sim. Dependendo da fibra, não. Existe um limite. Por isso que eu falei, eu não consigo transformar um no outro, mas você consegue trabalhar a musculatura. Esse paciente, desde pequenininho, tem que tratar o vertical. Mas é muito mais complicado do que vocês imaginam. Porque ele não tem uma flexão craniana, ele tem uma extensão craniana, a face anterior curta, SN não é confiável, é curtésimo. Ele tem uma verticalização, o vômer, você apalpa na boca, eu trabalho lado a lado, gente, com um quiropraxista. Então você aprende a palpar. Vocês vão ver aqui no consultório, você apalpa, você vê o vômer descendente, você fala, caraca, o vômer está na minha mão. Aí você entende a importância do crânio. Dani, você trata o crânio? Eu não, meu quiroprata sim. Essas criancinhas, now, Christopher, quiropraxista, desde já. Porque eu tenho uma flexão, uma extensão craniana. Gente, é a base do crânio que vai ditar isso daí, não é a face. Então é como se o músculo, o masseter, o pterygoideu, eles fossem moldando a mandíbula, fechando ou se tem com a musculatura forte, molda Agostinho, fechando o ângulo você goníaco. você Se quebra é a perna? flácida, Então, você quebra a perna, você faz o quê para aumentar a densidade óssea? Musculação. fisioterapia, No musculatura, músculo, não é no osso. Quem é que molda osso? O o músculo. músculo. Então, Perfeito. uma disfunção vai causar o quê? Uma aberração, né? Óssea. Então, como eu falei para vocês, não é maldição. Você pode ter características familiares, mas não é uma oclusão. Aí é uma desfunção. Se eu, você e o Luquinhas não sabemos avaliar a função, como nós vamos tratar? Show. Você faz, né? Hum. Tudo que você fizer nessa criança é recidiva. A maloclusão mais difícil é o classe 3 hiperdivergente. Não é o classe 2, é o classe 3. Tá? Show. Eu falo que Ô, a Dani tira a gente de dentro da caixinha e joga fora. exato. Ô, gente, deixa eu Ela só... vai lá, tira e põe a gente fora da caixinha. Que é o seguinte, eu tinha falado de esperar 40 minutos, é que tem uma contagem aqui em cima, parou nos 35, agora que eu vi que são 9 horas. Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Ó, vamos lá. Perguntaram aqui, como é a colagem de Tom Pitts modificada que você faz, Dani? Xiii, Maria. Ok. Assim, tenta fazer resumido, mas... Vamos lá. O Tom, primeiro que é uma colagem que favorece a função, tá? O Tom Pitts, ele faz um degradê, ele faz um efeito cunha no superior. Para mim é muito favorável na classe 3, desfavorável na classe 2. Porém, no início a minha mecânica é favorável. Então, eu modifico, porque eu não colo os brackets no nariz, como ele cola. Já fiz. Não funciona. Gente, exposição de incisivo não aumenta por extrusão. Você tem que ter overjet, tá? Então, tenta fazer na marra. Não vai. Não dá para instruir incisivo e aumentar a exposição na colagem. Isso é surreal. Você tem que ter overjet, tá? Número 1. Então, eu não posso usar para isso. Número 2. Mordida fechada não se cola por extrusão. O Tom faz isso. Nas mordidas abertas, mordida aberta. Nas fechadas, ele cola mais para incisal. Cola para incisal, vestibulariza mais. Errado, tá? Não intrui. Ojalá intruísse, tomara que intruísse colagem mais incisal. Não intrui, vestibulariza. Então, a intrusão é muito mais complicado do que a gente imagina. Então, eu não faço essas colagens do Tom. Eu uso a favor da minha mecânica. Eu não faço eu faço o artroscopia em todos, porque eu acho muito bonito. Mas tem pacientes que vão sofrer.
Os pacientes de classe 2 são os mais difíceis, porque eu tenho que reconstruir essa oclusão. Então, é muito complicado para falar agora. Eu tenho todo um diagrama, quem vier no curso, vocês vão ganhar até um PDF da colagem. Isso dá para a gente fazer. Aí eu vou explicar o porquê que eu uso, Lucas. Porque eu uso até um certo ponto, aí eu reconstruo a oclusão. Mas no início, para mim, é muito favorável a colagem do Tom Pitts. Só que realmente ela é modificada. Falei, não respondi. Mas é perfeito, assim. Eu falo para os difícil. alunos, que não modifique sua colagem pela maloclusão. Você pode cair numa roubada. Tipo, o paciente que tem mordida aberta, você cola lá em cima, o paciente que tem mordida profunda, você cola lá embaixo. É furada. Não. Primeiro que mordida profunda não se abre em colagem. E mordida aberta não se fecha com extrusão. Acabou. Então é exatamente isso aí que eu falo. É fazer uma colagem individualizada, né, Dani? Isso, perfeito. Tudo que eu faço é individualizado, Lucas. O paciente é um indivíduo, né? Ó, perguntaram aqui. Oi, Dani. O Stefan Cardon. Oi, Dani. Oi. Explica pra gente aquele paradoxo dos elásticos intermaxilares produzirem rotações do plano oclusal contrárias ao objetivo da correção sagital. E como contornar isso? Como ter somente o efeito desejado dos elásticos? Stefan, tudo bom, lindo? Beijo, saudade de você, não fofo. Ó, é o seguinte, toda vez que o elástico, a gente tem o centro de rotação, né, da maxila e da mandíbula, tá? Os nossos elásticos, Tem meu modelinho aí? Quer pegar aí? Pega aí. Um elástico convencional de classe 3, tá? Ele vai do 6 ao 3, não é? Então, do 6 ao 3. Então, do primeiro molar ao canino. Ele passa por trás do centro de resistência da maxila e na frente do centro de resistência da mandíbula. Então, ele promove uma rotação dos dois planos oclusais no sentido anti-horário. Pô, é o que eu quero para minha classe 3? Deus que me livre. Piora o perfil. Imagina, tudo rodar anti-horário. A classe 3 eu quero que rode horário. Então, eu vou usar o elástico de classe 2, porque ele vai passar à frente do centro de resistência da maxila, atrás do centro de resistência da mandíbula, rodando os dois planos no sentido anti-horário. Péssimo para a classe 2, excelente para a classe 3. Como que eu uso, Stefan? Num certo momento eu uso esses elásticos, porque eu trato tudo com elástico anterior. Lembrem-se que eu faço uma rotação. A minha mandíbula, para mim, na minha mão, funciona como uma gangorra. A mordida é um fulcro. Se eu tiro... Ai, eu vou tentar. Se eu tiro a interferência posterior, eu giro ela como eu quiser. Aí eu reconstruo a oclusão. Desculpa que é muito difícil. Ó, vamos lá. Eu sei que eu estou devendo para o Stefan, também eu estou devendo uma tradução do meu vídeo, que eu nunca fiz, perdão, e estou devendo um curso. Com a pandemia eu não consegui, né? Mas o que acontece é que, assim, o brasileiro tem a péssima mania de falar que vem no curso e não aparece. Então eu cansei de fazer curso no Brasil, porque no exterior eles pagam e aparece. Aqui a gente quer bom, bonito e barato. Tá difícil, né? Então, assim, eu tô devendo o curso. Em novembro, primeira semana de novembro, nós vamos ter esse curso. Eu vou postar agora, tá? Eu preciso desenhar, porque eu sei que tudo que eu falar é muito diferente daquilo que a gente aprendeu. É difícil visualizar no blá, blá, blá. Mas eu vou mostrar casos. Vocês vão ver o que acontece, tá? Eu acho que isso é mais importante. Show de bola. Com certeza, não dá. A gente pira. Ó, vamos mais uma pergunta? Ó, Hélio Castelo. Professora Dani, posso afirmar que por trás de um desvio da linha média existe uma mordida aberta anterior? Não. Qual desvio? Da linha média inferior? Não. Mas você pode afirmar que essa mandíbula está deslocada nos 3 planos do espaço. Porque desvio E a gente estava de linha conversando média... isso. A gente estava conversando isso com o Marden, né, naquele dia. Isso. Desconfie de todo desvio de linha média inferior se o paciente tem todos os dentes. Perfeito. Então é o seguinte, é muito fácil. Vocês vão olhar o freio labial. Se os incisivos centrais estão no freio, não é dentário. Pode ter... Gente, a mandíbula funciona como um avião. Curva coordenada, é um ió. Não tem como desviar para o lado. A gente não faz isso, né? A mandíbula faz assim. Então você pode ter certeza que os dois... Ela está deslocada nos 3 planos. Sistema cartesiano, tá? Nos 3 planos. É aquilo que a gente estava falando, só interrompendo um pouquinho, rapidinho. Tá.
desvio de linha média superior é mais comum. Você consegue visualizar na face, você consegue diagnosticar, você olha o paciente de cabeça para baixo, de ponta cabeça, você consegue visualizar o desvio de linha média superior. Mas desconfie muito dos desvios inferiores se o paciente tem todos os dentes. Então, raramente... Luquinha já aprendeu. O que você faz quando vem um desvio de linha média no consultório? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Um vídeo de abertura e fechamento. E, Dani, você me falou o seguinte, você vai como é que fala? Se surpreender, porque muitos pacientes que têm desvio de linha média, na abertura, a linha média coincide. Na hora que ele volta a mandíbula, a linha média continua desviada, né? Ela toca. Como que é abertura e fechamento? Reto ou torto? Aí mata a questão. É um S. Então Exatamente. você pode desconfiar aí de um problema articular. Um disco deslocado, você pode desconfiar. Até um contato prematuro, né, Dani? Você toca um pouquinho, a mandíbula vai para o outro lado. Sempre. A musculatura inteligente, né, Dani? Eu lembro ela de você... procura mal o número de pontos de contato. Assim? Exatamente, mas sistema de equilíbrio, tá aí. A musculatura, o corpo é inteligente, gente. Não duvidem disso. Não somos nós. O corpo tem o poder de autocura. A musculatura crânio-mandibular centra essa mandíbula. Só não centra quando você tem o quê? Aderência de disco ou você tem realmente um disco que não recaptura. Desconfiem de todo o desvio de linha média inferior. Essa mandíbula está desviada nos 3 planos. Como é que nós vamos tratar? Com buccal shelf? Aí o paciente termina o quarto com os dentes alinhados. E a articulação ferrada. Né? Não, a articulação ferrada. Pior, sabe qual vai ser a estabilidade desse seu tratamento? 0. É só abrir a boca. Exatamente. Perfeito. Dani, ela manda a pergunta. Essa live... pode falar. A live tá melhor que eu imaginava, viu? Pois é, você viu? O Tássio, ele tá morando em Viena. Ele falou assim, quero somente fazer uma declaração. A Daniela Storino mudou a minha vida. Hoje ele mora em Viena e tá trabalhando na universidade. Ele é um querido. Saudade, ó. Olha só que legal, show. E tem alguns atletas na Olimpíada que são pacientes da Dani, viu? Ela vai ser medalhista. Olha. Um dia eu ganho alguma coisa, vamos ver. O Deus me pague. Dani, perguntaram aqui. Você comentou sobre o erro dos disjuntores para a língua baixa. Uma opção seria o Mulligans. Aí, no caso, seria o 4x2, né, com as molas, com o MEDS, né? E o Mulligan seria uma alternativa, né? Conta pra gente. Claro. Depende sim. Sempre é uma alternativa. Mas lembrem-se que tudo que a gente coloca na boca tem um efeito colateral. Precisa ver se é desejável ou indesejável. O efeito colateral mais importante do Mulligan é verticalização e achatamento da curva anterior. Quero isso para o meu paciente? Bora usar o Mulligan. Não quero, vou usar outra coisa. Tá? Então, tem casos específicos que eu saio direto com o Mulligan. Tem casos que eu só uso o Mulligan quando eu tenho controle de torque. Tá bom? Mais para frente. Mas sim, é uma opção, sim. Show. A Marjo, ei Marjo, lindona. Fala, Marjorzinha. Qual é o preço médio de um articulador totalmente ajustável? 4.000 euros. Ou seja, um rim. Não, na verdade não. Quanto custa aquele scannerzinho para escanear a boquinha para fazer alinhador? É um tanto bom também. Porra, pega isso daí e investe naquilo que vai te dar mais retorno. Porque por 150 paus... como é que vocês falam? 150 não sei o que, não sei o que. Como é que fala no sul? 150 pila? Por 150 pila, eles passam o dia escaneando na minha clínica. Pra que eu vou investir 170 mil nisso? Não vou. É um negócio interessante, assim, que você conta nos dedos, na sua cidade ou no seu estado, quem trata a TM bem. E você conta num saco de feijão quanto tem de ortodontista. Mas, Augustinho, desculpa, eu acho que todos nós deveríamos começar a olhar para o côndilo, porque a gente pede para postar a radiografia, corta fora, para ninguém olhar, né? E o mais importante, né, Dani? Você falou muito da tomografia, e é uma coisa que eu tenho prestado atenção muito na clínica. Todas as vezes que eu peço tomografia, vem diferente do que eu estava imaginando, porque a gente costuma pedir a documentação, foto 2D, pede radiografia lateral 2D e radiografia panorâmica também 2D, né?
A gente, por exemplo, esqueceu aquela radiografia anteroposterior. E a Eu tomografia peço mostra para muita coisa, todos. né? Eu É, peço para todos. eu tenho Anteroposterior pedido também. faz parte, eu tenho que ver a assimetria, assimetria e atresia eu só vejo na frontal. Não conheço traçado, olha, até hoje eu não conheço traçado validado, tá? 3D. Ainda os traçados consagrados são em 2D para diagnóstico, né? Então, estamos caminhando para isso, mas nós somos realmente, ó, Luquinhas, se você fizer igual a Star Wars e colocar no centro da mesa um holograma, eu vou acreditar no seu 3D. Mas uma tela 2D, um paciente 3D, ainda está faltando alguma coisa. Não é? Volumetria. Verdade. Pior que é Então, verdade mesmo. vamos continuar naquilo que está consagrado. Mas tudo bem. Dá muito. E assim, vou te falar mais uma coisa. Vocês pedem esses né, combim do crânio e nem olha para cervical. O que adianta? Pede só da cara. O ortodontista não olha. Você pede e acredita naquilo que o técnico escreveu. Hoje eu recebi um laudo de ressonância que eu dei risada. Foi um copy-paste, esquerdo igual ao direito. Puta de um clique, uma artrótica, uma articulação esquerda artrótica terrível. Nós lemos o laudo, a mãe do menino médica morreu de rir. Eu falei, ó, tem que ligar pro colega e falar que tá errado. O laudo aqui, sinto muito. Mas o cara que lauda joelho, lauda cotovelo, lauda ombro, lauda ATM. Tá errado, né? E nós não sabemos olhar ATM, né? Ressonância. Tá errado também. Dani, tem um pessoal mandando um abração para você aí. Andy Mello, o Carlão falou, Dani, querida, meu splint mudou a minha vida. Serei eternamente grata. Cosete mandando um abração aí. Outra pergunta da Marjo, para finalizar aqui dessas perguntas, daqui a pouco a gente abre os comentários. Ela perguntou, pacientes com dores, qual é o principal público que procura esse tipo de atendimento? Além das pessoas com dor, percebe aumento de atletas buscando esse atendimento e vê isso como o futuro da odontologia do esporte, além da ortodontia funcional? Ó, Marjô, infelizmente o atleta não tem ele não tem esse conhecimento. Aí, Marjô, vai caber a você carregar essa bandeira, porque você já foi atleta, você é atleta, carregar essa bandeira dentro dos atletas, tá? Nem todo atleta precisa de uma ajuda oclusal. Mas o atleta, ele exige demais do corpo, exige demais, busca muitas compensações. Por exemplo, um tenista, o lado dele é muito direito, vamos supor se ele é destro, muito mais desenvolvido do que o esquerdo. Ele vai exigir maiores compensações. E aí vai descompensar outras coisas, o que gera lesões. Então, precisa estar muito bem equilibrado o sistema de equilíbrio. Aí, Marjô, os atletas não têm conhecimento disso. E não é qualquer placa que trata, e não é de qualquer jeito. Então, eles deveriam ser os primeiros, mas não chega para eles essa informação. Infelizmente. Eu tenho alguns que vêm por outras vias, tá? Os atletas, eu tenho atleta que tem muita lesão e ele para de se lesionar porque a gente devolve o equilíbrio. Mas quem me indica é o quiropraxista, porque eles vão por dor na coluna, por dor no quadril, dor no joelho, 2, 3 cirurgias, 4 cirurgias, fratura de lombar, fissura, por excesso, tá? De treino, porque eles precisam por falha de recuperação, ao invés de se recuperar 24 horas, demora 48, 72 horas para recuperação muscular. Aí ele procura um fisioterapeuta que não dá conta, corticoide não tira, anti-inflamatório não tira, aí cai no quiropraxista quase que por milagre. Aí vem para mim. Então, infelizmente, esse conhecimento, Marjô, que a mandíbula faz parte do sistema de equilíbrio do corpo, não foi difundido ainda. Tá? No mundo, é uma pena. Porque muitos atletas, talvez, estou falando, até o Guga não teria feito transplante de quadril se ele tivesse tratado. Olha a oclusão do Guga. Dá uma olhada. É o bigode do gato, né? É como o bigode do gato, né? Que o bigode do gato que dá o equilíbrio para ele, se cortar, ele fica... Por aí, mas assim, a pergunta da Major foi excelente. Infelizmente, o atleta não sabe disso, Major. Tem que difundir isso daí entre os atletas. Tá? Show não que a de gente vai bola. tratar todos e que todos precisem, mas muitos precisam. Galera, nós estamos chegando agora no finalzinho da live. Abrindo os comentários aqui, quem quiser fazer as últimas perguntas para a gente finalizar. Foi uma live bem bacana, falando de muita coisa, né, Dani? Foi uma coisa bem diferenciada, uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir, né?
Abração, Cosete, Carlão, abração. Carlão, Cosete, E beijos. aí, Ai, gente, Fernando. a tendência nossa é cada vez fazer mais lives assim, tá? Então, fazer tipo talk show mesmo, pergunta-resposta. E aí a gente vai trazendo mais vezes a Dani aí para conversar Fabinho, com a gente, Marjô. né? Quando vocês quiserem, do que vocês quiserem. Eu falei que ia ser uma live polêmica. É polêmica assim, como eu falei, ninguém precisa acreditar, tá? Mas vocês começam a questionar. O que eu falo, eu não sou tão louca assim. E tudo tem embasamento científico, tá? É só procurar, é só ler. Eu Tá? acho assim, ô Dani, disso tudo, o que que a gente pode levar com essa live, com isso tudo que a gente conversa, sabe? Você é uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa séria, que faz as coisas seriamente. Então, eu acho que a gente tem que procurar buscar o que está fazendo você fazer uma ortodontia diferente, né? O que está fazendo te buscar ver essa guinatologia de uma forma diferente. Então, é clínica, né? Então, a clínica ainda é uma coisa que é soberana, né? Podemos falar assim, né? Sim. E aí a gente até te agradecer por abrir a nossa cabeça. A gente às vezes fica tão ligada até crescimento e desenvolvimento da década de lá vai bolinha, né? E se a gente for pensar, assim, só pensando um pouquinho, que a dupla hélice da DNA não faz muito tempo que a gente terminou de desvendar o DNA. E até hoje a gente ainda tem muita coisa para achar, né? Então, quem E a sabe gente, tudo e isso que olha, está e sendo até hoje, falado. Luquinhas, até hoje não existe o DNA da classe 3, tá? Nem da classe 2. Já tem DNA de tudo, menos da maloclusão. Então vamos começar a pensar que talvez não tenha um DNA da maloclusão. Talvez eu possa estar certa. Foi o que eu falei. Gente, e se eu tiver? Vamos pensar fora da caixa, né? Vamos pensar que a gente. E não tem. Lucas, não tem problema. Eu, por muito tempo, ensinei o contrário. Tá aqui o José Canteiros, olá José, que eu fui para o Paraguai ensinar ortodontia convencional. E esses alunos que estão comigo há 13 anos viram todo o meu progresso, toda a minha mudança. E eu não tenho a menor vergonha de falar, fazia isso e não faço mais. Tá? Não tenho medo de mudar e não tenho medo de aprender. Eu só vou morrer o dia que eu parar de aprender. É isso aí, nós temos a mesma idade. Não parece, parece bem mais velho, Olá, né, Dani? Com a Maria. cara do menino. E quando comecei a ver no grupo, conversando com a Dani, e as estrelinhas começavam a sair. Pô, por que eu não vi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Isso faz muito sentido. E daí que eu me interessei por Não, cada então, coisa que ela me dizia. E eu falava que ela é a pulga atrás da orelha da gente. Né? Cada mas que coisa que ela diz faz ó, muito sentido. Agostinho, nós mais velhos, a gente tem que. Eu sempre. A gente bate nessa tecla. O Agostinho na rede e eu ali, ó, falando pra ele, né? Agostinho, a gente tem a obrigação, esses rapazes, ó, essa nova geração aí do Lucas, a ortodontia só vai mudar a hora que a gente começar a enxergar aquilo que a gente não quer ver, tá? Então, a ortodontia é isso daí. Não é 3D, né? A mudança é essa, é o diagnóstico que a gente está. Estamos simplesmente ignorando quem é que faz função, tá? Não é dente, é articulação. A gente tem que fazer o diagnóstico das articulações, mas o diagnóstico sério, não é no chutômetro. Eu não faço nada no chutômetro. Tudo que eu faço está embasado, está publicado, tem mais de 10 mil casos na Universidade de Viena, é só ir para lá ver, é só ler os livros. Outro dia eu vi que o livro que eu indiquei não tinha evidência científica nem fundamento e era pobre. Porra, vai ler o livro primeiro, depois a gente conversa, tá? Basta um pouquinho de clínica, Lucas, um pouquinho de experiência clínica, você vê que eu não tô tão louca. Observe seus pacientes. Observe. E se eu tô louca, Eu, vamos ser loucos junto, né? eu acho o seguinte, que quando a gente sai da zona de conforto, é aí que o conhecimento realmente vem, né? E eu acho que essa live mostrou muito bem isso, sabe? Cada vez que eu converso com a Dani, ela me faz pensar de outra forma. Eu acho que essa que é a pegada, né? Não é querendo desconstruir nada, gente. Não é querendo desconstruir o que já está feito ou construir. Mas é pensar de uma forma que talvez seja uma alternativa para a gente pensar, quem sabe a ortodontia não vai mudar, né? Lucas, pensa comigo, na medicina, tudo evolui. Na horta eu tenho que usar máscara facial há mais de 70 anos, porque é só assim.
Não pode ser. Há 20 anos atrás, comer ovo matava, colesterol alto. Hoje é a melhor comida que você pode ter, a melhor proteína é ovo. Por que que a gente não pode falar isso também? Porra, fizemos errado. Não, era a única coisa que a gente sabia. Não tinha tomografia, ressonância, não tinha estudo, ninguém olhava. Vamos mudar? Por que não? Não, porque está escrito na literatura. Não, não vai reinventar a roda. Pelo amor de Deus, né? Não é assim. Vamos começar a observar. Observação. Olha os pacientes, tá? Não estou falando do doutor da universidade, dedo seco, que não põe a mão em paciente. Que nós sabemos que existe, tá? Ele senta na cadeira e não sabe o que fazer. Então, esse tipo de professor é professor, não é professor. Professor é aquele que põe a mão na massa e sabe o que acontece, certo? Então, assim, olha, para ser um bom professor, você tem que ser um bom clínico. Porque senão acontece chabu, você não sabe o que fazer. Então, eu tenho minha família inteira de médicos e eu falo o seguinte, quem é o melhor? Você quer cair na maca de quem? Do estudioso que é bom clínico. Tá? Então você tem que ter um embasamento científico, sim. Não pode falar da boca para fora. Mas você também tem que ter a experiência clínica, Lucas, senão de nada serve. Se não tem aplicabilidade clínica, pum, joga fora. Não é assim? Joga Com fora. certeza. Então, eu tô cheia de ver trabalhinho publicado aí. Qual é a aplicabilidade? Zero? Zero. O que tem aplicabilidade clínica? E vou te falar por que é difícil ter evidência científica na odontologia. Porque somos indivíduos. Parear grupo é muito difícil. Eu não ganho para fazer pesquisa. Tá cheio de pesquisador que ganha para isso. Vamos fazer pesquisa que vale a pena. Tá? Mas não naquilo que já existe. Vamos fazer em outras coisas. Gente, eu tenho no consultório hoje, vocês sabem, tem aqui o Túlio que está assistindo a gente, tem o Cadu, que já me viram trabalhar. A Majô veio aqui, esteve aqui presente também. Quem quiser, vocês são muito bem-vindos sempre, tá? É só baixar aqui. Marcos Vinícius esteve aqui a semana passada. Lá da Paraíba, veio até aqui. Então, assim, são muito bem-vindos. Eu jamais vou fechar as portas, porque eu aprendi isso com o meu professor, que o conhecimento só é bom se compartilhado, tá? Eu não escondo nada. Quem já fez curso comigo, tá aí os meus paraguaitos queridos, eles queiram muitíssimo, estão aí me assistindo, sabe que eu não dou assim, no próximo curso eu ensino tudo no mesmo curso, tá? Se a gente tiver tempo, eu ensino tudo. Por quê? Gente, eu quero mais que vocês cresçam e façam sozinhos e se multipliquem e sejam metástases, entendeu? Vamos fazer diferente. É para todo mundo, Lucas. Não tem coisa melhor do que pegar um paciente que chega aqui, que não abre a boca, que morre de dor há 20 anos, há 15 anos, e poder tirar o paciente da dor, sem cirurgia, sem viscosuplementação, sem nada. Entendeu? Sem nada. Então, isso para mim não tem preço. Não tem preço você poder estar a serviço do próximo. É isso que eu aprendi em Viena. É estar a serviço do próximo. Show de bola. Ó, Thiago tá falando que eu ensino até demais. Fala que né? Agostinho, mas eu acho que é isso daí. Agora tá na hora da gente... Vamos fazer aquelas condolências finais? Condolências é ótimo. Dani, assim, a gente brincou, eu e o Lucas, nós brincamos de fazer esse projeto, de fazer umas lives diferentes. Doutor Túlio, todo mundo aí. A gente viu um monte de gente muito querida aqui da Paraíba, a professora Lívia, Felipe da Paraíba, a doutora Rebeca esteve aí também, Schwab, um abraço para todo mundo. A gente não lembra, não dá para ver todo mundo. Sintam-se todos beijados e abraçados. Sim, esse projeto que eu e o Lucas a gente criou é de um tipo de live diferente, um bate-papo, uma coisa mais dinâmica, sem vender nada, só para distribuir, fazer metástase de conhecimento, tá? Com essas pessoas maravilhosas. A gente teve a Dani. Dani, eu quero agradecer demais o seu tempo, eu sei que é muito corrido. Obrigado pela sua generosidade, que é imensa, todo mundo que te conhece sabe. A gente vai querer você de novo, acho que todo mundo quer ouvir você de novo. Vocês vão cansar. A gente vai, ao próximo vai ser com o nosso amigo Bolivar Pimenta, né? Se Deus quiser. Depois a gente vai fazer com a Miriam Bastos Cruvinel, doutora Mamacita. Lucas. E aí a gente vai convidando amigos queridos para compartilhar com vocês esse conhecimento e essa ciência que é tão bonita, tão maravilhosa, tão espetacular que é a ortodontia.
ginatologia, sistema e tudo mais, tá? Isso Um beijo, aí. Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Ó, meninos, tá? muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? Apesar de eu ser assim, remar contra uma maré, né? Porque eu tô na Pirapora, sabe que você vai pulando, peixinho, né? Agradecer todos que estão na live, os amigos que eu conheço, os que eu não conheço. Então, olha, para o nosso grupo, um beijão enorme, tá? Rafinha, Marjô, Renan, todos que estão aí, o Bolivar que estão, o Cadu, o Stefan que está aí, todos de Paraguai, tem gente do Peru, da Bolívia, tá? Vocês me perdoem, mas eu geralmente está em cima da minha cara, eu não estou nem vendo quem está aí, tá? Desativa os comentários aí. Desativa para fazer o print. Vou desativar. Ver o print. Dani, só aproveitando para te agradecer, né, Augustinho agradeceu por nós, mas eu também quero falar, né, que eu acho que cada pessoa, ela tem um valor, né, e eu acredito que você é uma mina de ouro que a gente tem que extrair o máximo. É uma mina de ouro, a gente tem que extrair o máximo aí desse valor, entendeu? Porque tem muita coisa, você passa uma coisa tão bacana, né, da gente poder pensar fora da caixa, pensar em outro caminho, né, e te agradecer demais de você disponibilizar o teu tempo, né, de você estar aqui com toda essa simpatia, com toda essa carga de conhecimento que você traz para nós, e a gente sabe que você trabalha muito, fica até tarde no consultório, né, e muito obrigado mesmo por ter participado aí do nosso projeto, viu? Olha, obrigada a vocês. Só para vocês verem que eu não estou mentindo, eu estou no consultório ainda. Vocês estão em casa, né? Os dois? Eu tô na clínica. Eu tô também. Então, olha. Mas eu não venho trabalhar, não, eu venho só para live. Dá para ver? Também. Show. Então, esse é o sprint de amanhã. Esse é o Dr. Túlio. Dá para ver ali? Túlio Show. Rodrigues. Essa é uma congelografia de hoje, essa é outra congelografia de hoje. Então, gente, walk the talk. Walk the talk. O que eu falo, eu faço todos os dias. Eu estou no consultório ainda e vou ficar algumas horas. Vamos fazer o print agora. Marjô, tira o print para nós aí, viu? Faz a pose aí, gente. Aí. Show de bola. Muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Sempre que gente, vocês aí que assistiram, obrigado. Beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani. Valeu, Agostinho. Obrigado. Tchau, tchau.